Meu nome é Marcel Cupertino, sou estudante de Educação Física na Universidade Federal de Viçosa. Hoje estou aqui para fazer uma entrevista para a disciplina de FI 397, Psicologia do Esporte, ministrada pelo Dr. Professor Israel Teudo. Meu entrevistado de hoje é o Paulo César II, atual estudante da Unifal do curso de Odontologia. Passa a palavra para o Paulo. Bom dia, eu sou o Paulo II e autorizo plenamente o Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Viçosa ao direito da minha voz, né? E também a utilizar as minhas respostas aqui pelo estudante e também amigo, grande amigo, Marcel Cupertino. E é isso, pessoal. Obrigado, Paulo. Então vamos lá. Primeira pergunta: como você considera que seja a característica principal de um bom líder? Primeiramente, eu considero que um líder ele é um incentivador. É uma pessoa que inspira outras pessoas. É também uma pessoa que ele tem uma grande iniciativa, uma autodeterminação, é uma pessoa centrada e que ele acaba, pelos seus atos, não tanto pela fala, fazendo com que as outras pessoas se inspirem e tomem atitudes que sejam mais proativas, que beneficiem o coletivo. Para mim, um líder é isso. Um líder não é aquele cara que manda, mas é aquela pessoa em que você vê nele responsabilidade e que você tem um senso de autorização, de cooperação e a própria palavra liderança. Paulo, vamos para a segunda pergunta. Na prática esportiva, você prefere ser líder ou liderado? Pergunta difícil, meu amigo Marcel, porque depende muito de que eu estou praticando, né? Se for um esporte como eu gosto, de futebol, eu prefiro estar liderando, porque eu gosto de tomar iniciativa, de coordenar o grupo, mas é porque é o meu hobby, né? Eu sou apaixonado por futebol. Mas no caso de outros esportes, não tem problema nenhum em ser liderado. Eu não vejo, não significa que eu estou em uma posição inferior, não significa que eu sou menor, pelo contrário. Mas depende, vai depender muito da situação. Ok, Paulo. Vamos para a terceira pergunta. Você, como atleta, conseguiria exercer melhor a sua função de forma eficiente, com um treinador com atitude autocrática ou democrática? Então, é aquilo, né? O futebol funciona muito bem o autocrata. Né? A gente vê se o treinador for muito democrático, acabam que os atletas acabam assim, muitas vezes extrapolando, ficando com desleixo, desídia, o cara começa a faltar, começa a ir pra festa, mas também não pode ser um autocrata nato, o cara não pode ser um ditador, entendeu? No sentido expresso da palavra. Mas eu entendo que o autocrata, por exemplo, no futebol que eu tô falando, esporte, futebol, handball, basquete, ele funciona, vôlei também, funciona muito bem nesses esportes. Porque se você não tem um comando único, centrado, né? Se você tem um comando disperso, muito, né? Ele não está centrado numa mão, acaba dificultando a coordenação da equipe, dificultando as tomadas de decisões. Então, nesse caso, eu prefiro o autocratismo. Vamos para a pergunta 4. Você, como treinador, conseguiria exercer a função de um bom líder, tendo em vista as especificidades de sua personalidade? Então, meu amigo, eu acho que ser um líder não é se autodesignar líder. Eu acho que se você ser aclamado como líder pelos seus companheiros de equipe, ou pelos seus liderados, é o ideal. Você se autoafirmar como líder já é um sinal que você não é líder. Porque a liderança, você não se simplesmente se intitula, não é um título. Né? Você é agraciado pelo atributo, são pelas pessoas que estão sendo lideradas mesmo. Claro que há uma organização, há uma cadeia hierárquica, geralmente isso é bom para assim, para uma equipe, mas o título de líder em si, é muito mais, ele transcende isso, entendeu? Eu acho que com as especificidades minhas, né, da minha personalidade, talvez eu não tivesse tanta dificuldade, mas acho que isso tem que ser, igual eu disse, né, a gente tem que ser aclamado, a gente tem que receber esse título, não adianta eu me autoafirmar e me titular como líder.
Beleza, Paulo. Vamos para a próxima pergunta, então. Pergunta 5. Como as interações sociais podem afetar no desempenho da liderança do técnico numa partida de futebol, por exemplo, extremamente importante para o time? Acho importante o técnico ser bem-quisto, ser querido por todos. Mas isso não significa que todo mundo tem que gostar de todo mundo. Acho que não é por aí. Acho que todo mundo tem que se respeitar, todo mundo tem que trabalhar como equipe, todo mundo tem que viver em harmonia, né? Fazer de tudo para evitar. Mas também, né, se você pode ser amigo, se você pode ser colega, por que não? Eu acho assim, afeta muito, né? Criar um ambiente tenso de inimizade, de rixas, né? De disputa interna, racha interna na equipe, afeta muito. Então, assim, se a equipe é centrada, joga junto, tem um corpo só, é sólida, né? Bate como se fosse um martelo único, é muito melhor, né? Se todo mundo está inteirado, buscando os mesmos objetivos, claro. Um exemplo disso foi o Flamengo jogando em 2019 com o técnico Jorge Jesus. Esse é um exemplo. O time ganhou praticamente tudo, né? Então vamos lá, Paulo, para a próxima pergunta. Nos esportes individuais, você considera que a decisão autocrática por parte do treinador seria a mais eficiente? A pergunta é muito casca de banana e difícil, tá? Difícil mesmo. Assim, não que ela seja intangível, assim, da minha percepção, mas, olha, eu acho que tem que os dois, cara, conversarem antes, sim, da disputa do campeonato, decidirem isso. Mas, assim, quem tem a visão de fora, de certa forma, enxerga coisas que quem tá dentro não enxerga. E quem tá dentro também disputando, também tem uma visão diferente. Então, eu acho que as duas podem se complementar, entendeu? Eu acho que uma não exclui a outra. Então, eu acho um pouco assim, a decisão autocrática não seria tão benéfica nesse caso. Vamos lá então, Paulo, para a pergunta 7. Na sua opinião, como deve ser a análise do treinador de esporte coletivo em relação ao modo de trabalhar? Por exemplo, num jogo decisivo, como ele deve expressar suas necessidades durante a partida, sem afetar negativamente o psicológico da equipe? Francamente, eu acho que vai depender como ele trabalha com a equipe no dia a dia, da intimidade das relações, da forma como ele vem trabalhando e como as pessoas aceitaram e cresceram nessa equipe. Por exemplo, tipo, o Bernardinho xinga, o Bernardinho grita, o Bernardinho arranca os cabelos numa partida. Cara, mas isso funciona muito bem com os liderados dele, pelo menos na seleção brasileira. O cara foi campeão, 2 vezes ouro, prata, assim, ganhou tudo em Olimpíadas. Mas aí que tá, é um trabalho psicológico feito com os liderados, de aceitação. E se isso incomoda ou não, porque tem gente que gosta de xingar, tem outros técnicos que já são mais comedidos, né? O cara só acena com a cabeça, faz gestos, gesticula. Isso aí depende muito de cada pessoa, da personalidade, né? Então entrar nesses meandros aí, isso é complicado, afirmar que um jeito é melhor que o outro. Cada um tem sua tática, né? Então, assim, se funciona e todo mundo fica bem, apesar do. Assim, eu não sou muito favorável a xingar. Xingar eu não gosto. Mas, sim, acho que gritar, acho que falar, acenar, acho que vale, né? É que o que importa é tá todo mundo bem. Beleza, vamos para a pergunta 8. Tendo em vista a situação de um time de futebol lutando contra o rebaixamento, qual a importância de um treinador ser bem preparado e saber qual estratégia de liderança adotar? Bem, aqui é outro assunto também delicado que entra também, né? Trabalhar o psicológico, principalmente dos atletas, né? Porque cair para uma Série B por exemplo, um time que era grande, admirado como o Cruzeiro, com vários títulos, e sofre uma queda, é sempre um trauma, porque tem a cobrança da torcida, tem a questão financeira também, né, dívidas, e isso, né, querendo ou não, acaba penalizando os atletas, acaba penalizando a torcida, as cobranças são inevitáveis, né, da diretoria, do time, do técnico principalmente. Então, assim, tem que ser feito um trabalho bem fechadinho com todo mundo, porque o psicológico realmente abala mesmo, não tem como, para que possa garantir tranquilidade para os atletas, tranquilidade para o técnico, para a direção, para os membros da equipe, para os preparadores também, porque senão fica um ambiente, né, que é insuportável. As pessoas
não conseguem trabalhar e acabam colhendo resultados negativos, como foi o campeonato, até de 2020 no Cruzeiro, e que foi terrível, terrível, terrível. Então, assim, tem que, primeiramente, pensar, centrar, formar uma equipe sólida, para jogar primeiramente a série. Não adianta eu pensar na Série A, sendo que eu estou na Série B. Eu tenho que pensar, não, eu tenho que ganhar a Série B para voltar na A. Eu não posso ficar com a mente na A. Eu tenho que ter um foco lá, claro. Mas também tem que ter meu foco na Série B, para jogar, né, com tranquilidade e conseguir os meus objetivos. Ok, Paulo. Vamos para a pergunta 9, então. Na sua opinião, como entender de psicologia no âmbito esportivo é importante para os profissionais de educação física? Então, Marcel, eu acho que você entender um pouco de psicologia, assim, claro, você não precisa ser um psicólogo, né, acadêmico. Você tem que entender sobre um pouco de mente, um pouco sobre cultivar bons pensamentos, né? Não ficar mandando merda para o seu eu consciente e inconsciente também, né? Ter um ambiente, um alto astral, ser positivo, mas também ser um pouco realista, né? É. Isso não significa ser negativista. Realista, né? Que no Brasil há um costume muito grande da pessoa que enxerga as perspectivas, que analisa os fatos friamente, ser confundida com pessimista. Não, isso não é pessimista, né? Se fala que o feijão subiu de 5 para 10 reais, o feijão realmente subiu. Ah, e meu orçamento é tanto, não aumenta o seu orçamento, você vai ter que tirar de algum lugar, entendeu? Então, assim, isso é ser extremamente realista. O brasileiro diferencia muito do povo americano justamente por isso. O povo americano é extremamente realista, extremamente. Já o brasileiro não, é aquele otimista bobo, né? Eu falo que o otimista de tudo, ele também é um tolo, porque ele não enxerga as coisas que estão ali do lado dele. Então, também não pode ser nem pessimista, nem otimista demais. A gente tem que ser realista e ter um pouco, né, de sorte, ter claro, ter um certo otimismo, mas aquilo, né? Nada que seja utópico também, porque senão você vai ficar querendo é, vender terra na lua. Não tem como, né? Ou acertar pedra em avião. A gente tem que mirar no alvo, e o alvo tem que ser tangível. A gente tem que ver se o nosso tiro chega lá para não errar o alvo. Beleza. Agora a nossa 10ª e última pergunta. Como o estilo de liderança pode influenciar no rendimento dos atletas de esporte coletivo, por exemplo, no futebol? Olha, eu vou ser sincero, nessa pergunta, claro que cada um tem um estilo, né? Mas é difícil dizer como cada estilo vai ser em campo, né? Teria que ser feita assim, uma pesquisa em campo para ver assim, se o cara que é mais desinibido, se o cara que é um pouco mais tímido. Eu acho que isso depende muito, cara, dos atletas, do que está sendo feito, da comissão, né? Do preparamento que todo mundo está tendo. Então, assim, é difícil dizer que um estilo é melhor que o outro ou superior a outro. É igual o karatê, tem vários estilos, kung fu também, entendeu? Mas isso aí vai da prática, da tentativa, do erro, acerto. E é uma coisa assim que não dá para afirmar que um é superior ao outro. Entendi, Paulo. Beleza, então. Eu quero te agradecer pelo tempo que você tirou para responder esse podcast. Vai ser de muita importância. E é isso. Tenha um ótimo dia. Um abraço. Que isso, Marcelo, eu que agradeço a oportunidade. Mandar um abraço a todos aí da EFI, que possa ser de alguma forma útil aí para vocês na pesquisa. E um abração a todos, muito obrigado.